E só para lembrar, né? Que Aham. hoje é domingo de Ramos. É, você até postou Domingo no de grupo, Ramos, né? o dia que se comemora o dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrinho, para É, mostrar a humildade, e que né? Que outras. todos esperavam que ele viesse de cavalo e tal, Exatamente. como um rei. E E, muitos não e os reconhecem ainda fiéis, por isso. chama Domingo de Ramos, que os fiéis jogam ramos, né? Aham. E leem o Evangelho, né? No Aí, ó. Domingo de Ramos. Então é justamente isso que a gente vai fazer agora. É, Vamos ler o Evangelho também, certo? Ó, vamos certo. a semana passada, então, ou melhor, na semana retrasada, né? Nós estávamos estudando, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no 10º capítulo, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? E nós lemos até o item 17 e ficamos de ler o 18, 19, 20 e 21 para finalizar esse capítulo, tá bom? Então, ainda hoje a gente vai seguir o Livro dos Espíritos, né? A gente está intercalando, né? Então, eu vou ler aqui esse item e depois a gente vai revezando aí com vocês, né? Todos nós vamos aí ler um pouquinho. Então, a gente está falando sobre misericórdia, né? A gente fala sobre indulgência, perdão das ofensas, qual é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Que aí a gente fala daquela questão de que se você for depositar as suas oferendas no altar e quando chegar lá você se lembrar, né, que tem alguma pendência, né, tem alguma rixa, algum problema com algum dos seus irmãos, Deus, né, essa oferenda maior que nós podemos oferecer a Deus é a reconciliação com esse nosso irmão, antes de oferecer qualquer outra coisa, né? O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do nosso orgulho. E aquela questão que a gente sempre fala, né? Em todas as religiões é falado, em todos os lugares, às vezes muda uma coisa ou outra, mas é sempre mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do irmão do que a trave que está diante do nosso, né? Ou seja, é mais fácil nós enxergarmos o defeito do próximo, né? O erro do outro, do que enxergarmos o nosso próprio erro e reconhecer o nosso próprio defeito. Então, isso também é muito importante quando a gente fala sobre misericórdia, para que a gente não se coloque num patamar mais alto, mais distante, e que isso então impeça que a gente dê o perdão ou desculpe a ofensa de um irmão nosso, né? Achando que, por exemplo, o erro que ele cometeu, nós jamais cometeríamos, então por isso não merece um perdão, né? Então, a gente reconheça que embora nós não cometamos mais aquele erro, mas nós somos suscetíveis de muitos outros e até piores, né? Se a gente for imaginar aí, a gente não sabe como foram as nossas outras encarnações e nós podemos ver nessa, mas a gente não conhece ainda a nossa medida profundamente, né? Enfim, e aí nós estamos aí falando sobre a indulgência, então, que é esse último subtítulo aí, item do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós vamos ler então o 18º agora, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui nas instruções dos Espíritos, né? Que são declarações recolhidas nas reuniões que Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que inclusive está ali nas revistas espíritas, tá bom? Então vamos lá. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Só um minutinho aqui, peraí. Tinha alguém na sala de espera agora que eu vi aqui.
Então, sede menos pesado. Oi, Samanta, boa noite. Tudo bem? Boa noite, obrigada. Eu não vi que você estava lá na sala de espera, agora que eu vi, por isso que demorou um pouquinho. Ó, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no 10º capítulo, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e nós estamos no item 18º, ou 18, tá bom? Então, todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos, e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres. E é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Bispo de Nerves em Bordeaux. Gente, essa instrução aqui, né, dos espíritos, é muito importante, né? A gente vem sempre falando da indulgência e essa questão que ele fala aqui para gente de sermos indulgentes para com as fraquezas dos outros, né? Que é uma santa caridade. A questão quando ele fala aqui, por exemplo, de que por mais que a gente veja os defeitos dos nossos irmãos, nós devemos ver esses defeitos de forma superficial e valorizando sempre as qualidades, entendendo que se nós estamos progredindo, nós estamos melhorando, cedo ou tarde, essas nossas dificuldades, né, esses nossos defeitos serão corrigidos. Nós estamos a caminho. Então, nós vamos ser poços de virtudes um dia. Então, devemos sempre valorizar a virtude no próximo. E olha que interessante, porque ele fala assim, né, que mesmo aqueles que são os mais difíceis, né, ele coloca aqui, ó, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas, né, ainda que sejam mais ocultas, vai existir ali o germe de algum bom sentimento, uma centelha vivaz da essência espiritual. Então, ainda que nós vejamos alguns dos nossos irmãos, né, ainda assim, em dificuldades muito grandes, e às vezes algumas pessoas acham que não tem nem recuperação, né? A gente ouve coisas terríveis, né, de pessoas dizendo que, ó, esse daí podia morrer porque não tem salvação, não tem conserto. E é uma grande mentira, né? Infelizmente, são pessoas que ainda não enxergaram a beleza do Criador, né?
porque ele fez, sim, seres simples e ignorantes, mas perfectíveis, né? Ou seja, com a capacidade de se tornarem relativamente perfeitos. Então, um dia vão chegar. E mesmo esses que têm ali ainda, demonstram, né, grandes dificuldades, ali, em uma das dobras, ainda que mais oculto, nós vamos encontrar o germe dos bons sentimentos, né? Que está ali dentro, em estado latente, muitos desses germes. Mas, a cada encarnação, ele vai corrigindo alguns dos seus defeitos e vai melhorando. E aí, é claro, ele fala, né, o Espiritismo é uma doutrina consoladora e bendita, e felizes aqueles que conhecem a doutrina, porque eles podem aproveitar os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. E é realmente uma doutrina bendita, abençoada, que traz justamente para a gente os conhecimentos da continuidade da vida e nos mostram que nós, espíritos, estamos em contínuo melhoramento, né, e evolução. Para que a gente não enxergue esta vida como a única, né? Porque aí a gente consegue realmente entender a dificuldade de alguns dos nossos irmãos e termos essa paz, essa tranquilidade, essa esperança de entender que por mais difícil que aquele irmão esteja passando, a maior dificuldade que ele esteja passando, ele está caminhando para a evolução. E talvez nessa existência esteja somente em expiação e talvez esteja até adquirindo outras dívidas, mas que cedo ou tarde ele vai deixar, né, essas más tendências e vai caminhar mais livremente para a evolução. Assim como nós também passamos por muitas, né, por grandes dificuldades e cometemos grandes erros no passado, né? Se a gente imaginar na história, por exemplo, nossa, aqui, lógico, a gente não tem como afirmar que todas as nossas reencarnações se deram aqui na Terra, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, que para muitos essa é a primeira encarnação aqui na Terra, para outros já é mais do que a primeira, né? E que não necessariamente as nossas reencarnações serão todas aqui na Terra. Mas, no entanto, se nós olharmos a história toda que já aconteceu aqui na Terra, na época mesmo lá do Egito, depois, né, a época de Jesus, enfim, todas essas outras épocas, que nós talvez nós estivéssemos lá, né? Então, olha aí, que lado que nós estávamos, por exemplo, na Inquisição? Será que nós estávamos na igreja? Será que nós éramos o clero? Qual era o nosso lado? Na época de Jesus mesmo, a gente lembra, né, há 2000 anos, quando Emmanuel conta que ele recebeu o chamado, e, no entanto, ele negou, ele não quis seguir a Jesus naquele momento, e as outras pessoas, né? Então, onde nós estávamos nessa parte da história? Então, que nós tenhamos indulgência, porque hoje, como o Eduardo até colocou aqui no começo, esse sentimento de gratidão, gratidão por tudo, né? Não temos o que reclamar, porque por maior que sejam as nossas dificuldades, nós estamos aqui ainda com a oportunidade de vencer essas dificuldades, de tentar passar por essas expiações. Então, nós temos que agradecer, né? Que nós poderíamos ter já sucumbido na metade do caminho, mas não, nós estamos aqui firmes e fortes, recebendo ainda cada dia a oportunidade de escrever um novo capítulo na nossa história, né? Então, é uma doutrina realmente abençoada. Ela não resume a nossa encarnação num único ato. Ou seja, se você foi bom, você vai para tal lugar. Se você foi mal, você vai para outro lugar. E você só tem essa encarnação. E, se você teve chance de tentar ser bom em 80 anos, parabéns. Mas se você só teve 10 anos para tentar ser bom e se você foi ou não, né, cadê a justiça nisso, né, como a gente vê? Enfim, é realmente uma doutrina abençoada. Então, para os espíritas, né, ele coloca aqui, é um caminho iluminado em todo o seu percurso. Podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. É a caridade prática, a caridade de coração, né? A caridade para com o próximo, para consigo mesmo. Nós precisamos também ser caridosos conosco, indulgentes para com as nossas dificuldades também. Nós não podemos colocar um peso maior do que já é o próprio fardo da expiação. Precisamos ter humildade de reconhecer que não somos vítimas, mas que precisamos, então, carregar esse fardo, né? Bom, e aí ele coloca numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus, né?
acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres. E isso é uma coisa que a gente vê em muitas religiões, né, que se dizem ali cristãs, que se dizem ali seguir a Deus, mas esse princípio aqui deveria existir em todas as religiões, que é isso daqui, ó. É impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele mesmo, né, Deus, uma lei para todas as criaturas, né? Que a gente observa lá com Moisés e a gente vê aqui repetida no livro dos Espíritos, lá a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é uma lei divina. E tinha um outro ponto que eu grifei aqui, que eu não, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso, né, gente? Então, esse nosso fardo, essa nossa dificuldade que a gente carrega, a gente não fica simplesmente parado com ela ali, com aquele peso sentindo. Nós estamos carregando ele no cume que vai levar, né, o cume da montanha do progresso. Então, nós estamos nessa subida, nessa escalada, e muitas vezes carregamos um fardo mais ou menos pesado. Mas é bom lembrar que, embora estejamos levando esse peso, nós estamos levando para algum lugar. Não é apenas um sofrimento, não é apenas uma carga. Nós estamos levando para algum lugar. Então, é isso, tá bom? Vamos passar aqui para o item 19. Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Só lembrando aqui, então, no caso, né, a Samantha que está começando agora com a gente, até falei com ela na semana, né, que nós temos aqui é um grupo de estudos, não é um curso, então é sempre aberto a todos que quiserem aqui falar, comentar, de repente trazer aqui falar de algum vídeo, alguma palestra que viu ou ouviu, algum outro conhecimento de algum outro livro, né? Então é sempre aberto aqui mesmo para todos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui só o 18 e aí a gente já reveza aí a leitura, tá bom? Desculpa, não. Eu vou ler o 19 e aí a gente reveza a leitura. Então o 19 aqui é uma pergunta, né? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Aí interessante, né? Porque a gente sempre ouve que nós devemos ser indulgentes, né? Que nós não devemos ali expor ninguém, que nós devemos ressaltar mais as virtudes do que os defeitos. E a gente sempre escuta que, no sentido da caridade, o que a gente deve fazer quando alguém está cometendo um erro, né? E a gente sempre ouve, né, que mais vale que um caia do que muitos caiam, né? No sentido de que se aquela pessoa está fazendo algo que está somente prejudicando a ela, a gente aconselha e tudo, mas é algo que a gente não pode fazer nada, né? Agora, se aquele nosso irmão está cometendo um erro, está levando muitas outras pessoas ao erro, né, ou a uma situação ruim, nós devemos fazer alguma coisa, porque aí é a caridade. Nós precisamos ali, de alguma forma, ajudar esses outros irmãos. Então, vamos lá. Ó. Se ninguém é perfeito, então a gente tem o direito de repreender o próximo? E aí quem vai responder para a gente é São Luís, tá? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja a tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Então, a gente realmente, né, se ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Não, né? Uma vez que cada um de nós tem que trabalhar realmente para o seu próprio progresso. No entanto, daqueles cuja tutela que vos foi confiada. Então, no caso, por exemplo, os filhos, né? Então, nós temos sim o direito de repreender, porque a tutela deles, né, nos foi confiada.
Então, nós temos essa responsabilidade sobre eles. Então eu não tenho que repreender o meu filho porque ele é um ser livre e ele tem que buscar a evolução dele e o progresso dele. Sim, no entanto, você está ali sob essa tutela, né, com essa responsabilidade de ajudá-lo nesse caminho. E eu digo sempre que não existe um tempo para isso, né? A gente vê que alguns países, as pessoas, alguns pais, parece que fazem questão, né? Completou 18 anos, 21 anos, vai embora, vai viver sua vida, deixa a gente em paz, né? E aqui no Brasil a gente tem uma cultura bem diferente. Por mais que a gente queira que os filhos sigam o seu caminho, que eles busquem, né, a sua própria vida, a gente nunca corta o laço. A gente nunca deixa de estar aconselhando, de estar apoiando, né, de ajudar nos momentos difíceis, né, e de repreender quando está cometendo algum erro, né. Então, isso é contínuo para a gente. Não existe um tempo que diz que a partir de agora não precisa mais. Então, aqueles que estão sob a nossa tutela, nós temos o dever, sim, né, de repreender quando necessário. No entanto, ele fala que de nós fazermos com uma certa moderação, né, com um fim útil, e não de você humilhar, de você espizinhar, de você colocar mais peso sobre a dor dele, né? Então, fazer com moderação, com carinho, com caridade realmente, né? Então, é isso que São Luís diz para a gente, né? Que nós devemos estar mais preocupados em repreender os nossos erros, né? Cada um de nós tem que buscar ali justamente isso. Por isso que sempre Jesus, né, falava dessa questão de ser mais fácil enxergar um cisco no olho do irmão do que a trave que está no seu. Então, justamente para inverter isso, para que a gente procure realmente os defeitos, as dificuldades que estão em nós e que a gente busque melhorá-las, ao invés de ficar buscando isso no próximo, buscando nos outros e fazendo questão de apontar o defeito de cada um. A gente sabe, talvez nós já tenhamos agido assim, a gente já viu pessoas que agem assim, que estão sempre com uma lista dos defeitos de cada uma das pessoas que conhece, né? Às vezes você vai conversar e a pessoa só consegue lembrar dos defeitos. E parece que, às vezes, falar das qualidades é um pouco às vezes acaba ferindo o próprio orgulho, como se a pessoa, ao elogiar o próximo, estivesse se diminuindo. Então, por isso que é interessante nós analisarmos sempre os nossos pensamentos e as nossas ações. Será que nós fazemos isso? Se nós fazemos, por que nós fazemos, né? Qual é a dificuldade, qual é o problema de nós elogiarmos o próximo? De dizer que ele é bom naquilo ou bom naquela outra coisa, né? Que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa que fala bem, né? Qual é o problema de nós elogiarmos o outro? Por que que muitas vezes se tem mais facilidade em mostrar os erros e em diminuir a outra pessoa? Será que não é? Será que nesse movimento nós estamos nos elevando, nos colocando em destaque? Se a gente mostra os erros do próximo, o próximo fica como sendo bem pequeno, né? Como um ser inferior. E se nós não cometemos aqueles mesmos erros, então nós somos melhores que ele. Então, veja, essa é a questão que ele está mostrando aqui para a gente. Que a gente não deve ver os erros profundamente, talvez superficialmente, até para um aconselhamento ou algo do tipo, mas que nós vejamos o nosso próximo, né, e ressaltemos mais as virtudes e as qualidades do nosso próximo, né? E isso ajuda muito, porque isso traz mais esperança, né? Quem de nós aqui não se sente melhor quando alguém nos elogia por alguma razão, e quando a gente percebe que esse elogio é sincero, né? Isso nos motiva a continuarmos no caminho, a sermos melhores, né? Então, que a gente, quando precisar repreender alguém, nosso filho, um irmão, um amigo, alguém que a gente goste muito, que a gente faça com moderação, que a gente o faça com um fim útil, né? Que aquilo vá ajudar e não simplesmente para diminuí-lo e talvez aí tentando nos colocar numa posição acima, né? Nesse movimento. Bom, quem gostaria de ler agora o item 20? Todo mundo? Tem que ler um de cada vez? Né? Aí. Então vamos lá, Raquel, por favor. 20, né? Isso. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles,
quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, sem se limita a observá-lo, para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Então, a pergunta é essa, né? Se seria, então, repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, né? Para aqueles que estão sendo observados, né? Quando não sejam divulgadas. É lógico, tudo depende da intenção. Não é proibido ver o mal quando o mal existe. Isso é importante, nós vermos o mal e reconhecermos o mal, né? Porque se nós não reconhecermos o mal, como vamos evitá-lo, né? Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Então, para que nós possamos evoluir e realmente intensificar o bem, nós precisamos reconhecer o mal, para poder fazer essa diferenciação, né? Se a gente só enxergar o bem, isso daí prejudicaria o progresso. Nós precisamos enxergar o mal para poder discernir entre um e o outro, e aí isso que vai nos colocar numa posição diferente, né? É isso que vai melhorar o nosso livre-arbítrio, é poder ver o que é mal, o que é bom e escolher entre os dois. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade, né, na opinião pública, o que a gente falou. Então, às vezes a pessoa vê o mal, tudo bem, isso é importante. Agora, ela utiliza essa observação para diminuir, né, para, como ele coloca aqui, né, para repreender em público. E qual que é a intenção, né, por detrás dessa ação? Por que está se fazendo? Se não há nenhum proveito para aquele que está ali sendo exposto. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para isso se comprazer com o sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Tem muitos que são assim, né? Eles observam aquele que está fazendo o erro, para então expô-lo, e aí ver as outras pessoas também ali acusá-lo, e ele se compraz disso, de ver que o outro errou, que muitas pessoas estão apontando o erro e que ele está sendo diminuído, e não ele, né? Então, não aquele que observou, mas sim o observado. Aí está realmente a malevolência, né? O sentimento mesmo errado. E aí nós precisamos observar se estamos agindo assim. Então, muitas vezes, numa empresa, a pessoa fica ali observando um ou outro, né? Esperando o outro errar, cometer um erro, para que ele possa ali expor para o chefe ou para expor a todos, para que aquele funcionário, aquele companheiro seja diminuído e ele talvez seja exaltado como, isso aí eu não faço, esse tipo de erro eu não cometo. Só ele que não sabe, que comete um erro assim. Então, qual é o sentimento? Ele se, no sentido realmente dele, ele se compraz nesse sentimento e sente uma alegria nisso. Ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar que se censura nos outros.
Aí sim, é o que eu falo, por exemplo, do julgamento, né? A questão não é julgar. Nós precisamos julgar, porque é do julgamento que vai sair uma decisão, que vai sair um entendimento. A questão é a gente não punir aquela pessoa. Então, veja, vamos supor aqui a gente vê um ato político, por exemplo, né? Então, a gente vê lá uma figura pública que está ocupando um cargo político e ele comete ali uma falcatrua, um erro, né? Nós vamos fingir que não existe o erro? Vamos apenas ver o bem e as coisas boas? Não. Nós vamos enxergar o mal, nós vamos enxergar o erro que ele cometeu, mas não para simplesmente puni-lo, né? Para que a gente dali saia uma decisão punitiva, mas para que a gente avalie e não cometa o mesmo erro. Puxa vida, fez falcatrua, foi pego, foi exposto, passou uma vergonha, respondeu o processo, ficou preso. Então, olha aí, esses acontecimentos de que a gente está observando, a gente estuda esses acontecimentos para que a gente não cometa os mesmos erros. Olha, se um dia eu for ocupar um cargo público, eu vou ficar longe disso, porque eu nunca quero passar uma vergonha assim, passar uma situação dessa. Aí vale a pena sim nós observarmos. E a mesma coisa nas ruas, né? Nós vemos os nossos irmãos e às vezes estão ali entregues aos vícios, né, em tantas dificuldades. O nosso julgamento não traz uma condenação, como algumas pessoas às vezes o fazem, né? Ah, mas está aí porque é vagabundo, porque quer, porque não quer ajuda, porque prefere estar assim, então ele merece ficar desse jeito, eu que não vou ajudar, já que ele quer assim, ele fica assim. Não. Nós, como espíritas, né, como cristãos que somos, nós buscamos enxergar aquela situação com os olhos da caridade, entendendo que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós não sabemos em qual situação, né, ele passou, por qual situação ele passou, que o conduziu a aquele momento. Às vezes uma desilusão amorosa, às vezes a perda de um emprego, às vezes simplesmente a dificuldade em lidar com um vício, né? E uma coisa vai acarretando a outra. Então, observando essas situações, nós precisamos dar valor, por exemplo, à nossa atual condição. Se nós estamos com um emprego, com uma família, com uma certa estabilidade, nós devemos ter esse cuidado de preservar tudo isso para que não nos aconteça algo assim. E ainda assim, devemos ajudar o nosso irmão, porque nós não sabemos em outras encarnações como vai ser, como nós vamos reagir diante de outros acontecimentos, né? Porque uma coisa é agora, com o conhecimento que nós adquirimos durante essa existência, essa força que o Espiritismo nos dá para nos mantermos resignados, né? Agora imaginemos, por exemplo, numa outra encarnação, em que a gente se veja diante de problemas muito difíceis, como, por exemplo, a desilusão amorosa, se ter um amor muito grande por alguém e ser traído, e aí você já tem um problema com o vício, e ali, de repente, você sucumbe a tudo isso, e está lá você, de repente, numa situação dessa. O que você gostaria de receber? Um julgamento e condenação, como alguns irmãos, ou essa ajuda que hoje você presta a eles? Então, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber, né? Então, é sempre nesse sentido. Então, a mesma coisa recai nisso daqui. Se nós cometemos um erro, nós gostaríamos de ser repreendidos em público, passarmos vergonha ou certa humilhação, ou gostaríamos de ser chamados de canto, alguém que pudesse ali com caridade, com jeito, nos mostrar o nosso erro, mostrar ali as falhas que cometemos e para que nós possamos ali nos reajustar? Então, mais uma vez aqui é a caridade, né? Então, tudo isso daqui, gente, para a gente que está aqui estudando, parece muito óbvio, né? É muito claro, né? Isso para a gente, né? Que é isso sim que nós temos que fazer, agir dessa forma. Mas não é o que a gente enxerga no mundo. Nem todas as pessoas têm esse conhecimento aqui. Nem, a maioria das pessoas talvez não haja dessa forma em situações como essa, né? Muito pelo contrário. Muitos dos nossos irmãos agem dessa forma aqui, se comprazendo e tendo alegria em ver o irmão exposto ao erro, passando uma vergonha, uma humilhação, onde ele possa ali, de certa forma, massagear o seu ego, no sentido de que, olha, como eu sou melhor, eu não cometo esse erro, mas ele, que é inferior, né, que é fraquinho, comete. Pode falar, Eduardo.
Você falou que não é aquilo que a gente enxerga no mundo. Eu iria completar que a gente mesmo age dessa forma muitas vezes. Pois é, muitas vezes, né? Nós mesmos, aqui que temos esse esclarecimento, agimos assim, Imagina quem não porque, tem. É por isso que o então, Espiritismo nos mostra que é um trabalho diário mesmo de burilamento. O controle, por exemplo, dos pensamentos, né? Lembra que a gente fala? Tudo começa no pensamento. A gente, agora, como espírita, a gente breca as ações. A gente pensa, mas não faz. Nós estamos, muitos dos nossos erros, a gente já está brecando a ação e está ficando somente com o pensamento. E o nosso trabalho, o futuro, o progresso, é que os nossos pensamentos já não sejam assim. Mas em muitas situações a gente pensa e faz, né? A gente a gente julga, ainda faz, condena, faz, né? Mas faz. o importante é a gente reconhecer que a gente está fazendo isso e que é errado. Reconhecer que fez, né? A gente está nesse ponto, estamos reconhecendo. Mas acho que você está sendo muito generoso com a gente, viu? A gente é pior do que você está pintando. Estão me ouvindo? Sim? Ah, é porque a bateria do outro microfone acabou. Então, o mais importante é a gente reconhecer que a gente fazia, né? E que a gente ainda faz, mas que agora a gente sabe que é errado. E muitos dos nossos irmãos fazem achando que está certo, né? Então, julgam e condenam, e acham que estão certos, né? Mesmo aqueles que ainda estão seguindo no cristianismo, né? Que estão lendo a palavra, ainda enxergam dessa forma. Mas o importante mesmo, como o Eduardo falou, é que a gente saiba que ainda fazemos, mas que a gente deve lutar para que a gente não faça mais, né? Pelo menos cada ação, cada vez que for nos colocado na jornada, nessa situação, que a gente tente lembrar desses ensinamentos, lembrar como nós devemos agir, né? Está falhando um pouco a conexão, né? Ih, caiu. Ah, agora voltou. Coisas da internet. Bom, vamos continuar então, tá bom? Raquel, lê para a gente, então, por favor, o último, é o 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em conhecê-las, em fazer conhecê-las. Mas se pode causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, é justamente isso daí. Nós devemos sempre observar o mal para que a gente possa saber o que é realmente o bom, o que é o bem, né? Nós precisamos observar. Quando nós fizermos essa observação e precisarmos, às vezes, repreender um irmão, um filho, devemos fazer com carinho, com caridade, sempre buscando um fim útil àquilo, né? Às vezes a gente tenta entrar em embates, né, em contendas, querendo prevalecer a nossa opinião, quando na verdade nós muitas vezes precisamos somente expor o outro lado, né, um outro prisma, ali, uma outra visão, porque depende realmente do outro ser enxergar aquilo
e juntar as duas informações e tentar chegar num consenso. Então, não é querendo impor a nossa opinião que nós vamos ajudar ou mudar a pessoa. A pessoa muda por si própria, né? E a outra questão é que quando nós observarmos o mal e chegarmos ali e buscar um aconselhamento àquela pessoa e ela quiser ainda continuar naquele mal, que está fazendo mal somente a ela, nós não temos muito o que fazer. Agora, quando esse mal que ela faz, que ela produz, está atingindo outras pessoas, fazendo com que outras pessoas caiam, sejam enganadas, né, sejam levadas ali a situações complicadíssimas, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Se nós estamos vendo alguém aplicando um golpe, por exemplo, nós não podemos, olha, ele está fazendo maldade, que coisa, isso aí eu não vou fazer na minha vida, tal, se ele tira aquele ensinamento e vai embora. E os outros irmãos que estão ali? Tem muitas pessoas que vão cair naquele golpe, que são pessoas muito mais simples e pessoas que realmente humildes, né, com poucos recursos, e de repente ali vão passar por uma situação que vai piorar, né, a expiação ou algo que ela está passando. Então nós precisamos agir com caridade, nos colocarmos no lugar daquela pessoa, né? Que às vezes a pessoa está numa situação difícil, está buscando melhorar alguma coisa ali, alguém oferece uma luz no fundo, no fim do túnel, e a pessoa abraça, e às vezes é um golpe. Então, se nós estamos presenciando aquilo, devemos fazer alguma coisa, levar ao conhecimento das autoridades, né? E não fechar os olhos, né? E isso para em todas as situações, tá, gente? Então, é importante que a gente enxergue o mal, que a gente não condene. O julgamento ele é importante porque serve para o nosso aprendizado. A gente avalia os prós, os contras, e a gente toma uma decisão sobre aquilo e vai influenciar no nosso livre-arbítrio. Então, é importante a gente fazer esse julgamento, mas sem buscar a condenação efetiva ali, né, daquele irmão, daquele ato. Lembrando sempre que nós somos imperfeitos e que, embora nós reconheçamos o erro, isso não nos impede de cometer, né? Não é verdade? Quantas coisas erradas que a gente faz na vida, sabendo que está errado, e a gente continua fazendo? Por várias razões, né? Não só por questão de um vício, de uma rotina, né? De uma coisa que a gente aprendeu às vezes e não consegue se desfazer, né? Mas a gente precisa aos poucos ir mudando essas nossas ações. E é importante que a gente observe o quanto isso faz bem para nós, né? Quando algumas situações que a gente agia de um jeito, que a gente muda, e aí no futuro, quando acontece novamente, a gente toma uma outra postura, né? Como, por exemplo, numa discussão, né? Às vezes no trânsito, a pessoa fala, não vou mais discutir, eu quero me manter realmente sereno, né? Nesses momentos. E aí várias situações depois começam a acontecer, porque é assim, né? Quando a gente decide fazer de um jeito, as provas vêm para ver se realmente você aprendeu, se você está pronto realmente para aquela lição, né? Então, quando a gente se coloca na situação de não vou fazer mais isso, várias vezes isso vai acontecer para ver se você realmente age da forma como você planejou, como você se comprometeu. Então, no trânsito, muitas pessoas vão aparecer ali para tentar a sua paz, para ver se você vai brigar ou não. E é interessante depois quando você observa que, nossa, olha, se fosse um tempos atrás, anos atrás, eu já teria descido, já teria gesticulado, já teria. Hoje não, hoje eu simplesmente até peço desculpa e vou embora, né? E algumas pessoas, é interessante, algumas pessoas elas buscam isso porque elas gostam, né? Elas sentem um prazer nessa discussão e nessa briga. E quando elas chegam para brigar com você e você simplesmente devolve uma outra reação que ela não esperava, isso até a desconcerta. Então, é importante mesmo que a gente mude essas nossas ações e observe como essas mudanças são boas para a nossa vida depois. Tá bom? Gente, nós vamos encerrando esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente falou sobre a misericórdia, como é importante nós perdoarmos, né? Porque nós mesmos somos muito carentes do perdão, né? Tanto dos nossos irmãos, como principalmente também de Deus. De nós reconciliarmos com os nossos adversários enquanto ainda estamos a caminho, ou seja, enquanto ainda estamos nessa existência. A gente chegou a comentar, né? O quanto é difícil
essa coisa da reparação. A gente acha que é simples, né? Não, a gente reconhece o erro, a gente expia e depois repara. Só que muitas vezes a pessoa com quem nós temos que reparar tem que aceitar também vir conosco nessa reparação, nessa encarnação para reparar. Às vezes nós temos que esperar a pessoa desencarnar, passar pela perturbação, estar ali pronto na erraticidade, combinar uma encarnação. Olha o tempo que isso leva, né? Então, muitas vezes, por isso que é importante fazer ainda enquanto estamos aqui a caminho, enquanto a gente estamos aqui encarnados, né? E não deixar para, na próxima encarnação a gente repara. Não é bem assim. O sacrifício mais agradável a Deus é sempre o sacrifício do nosso próprio orgulho, né? Que a gente busque realmente refazer os laços, né? Reconciliar com o nosso próximo. Essa é a melhor oferenda que a gente pode fazer a Deus, né? Deus certamente quer que cada irmão, que todos os irmãos sejam realmente amorosos uns com os outros. A gente falou do argueiro e a trave no olho, que é sempre mais fácil a gente enxergar o cisco, né? O cisco no olho do próximo do que a trave que está diante dos nossos olhos. A gente falou lá também dessa passagem de Mateus, não julgueis, né, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houveres julgado os outros, e servirá para convosco da mesma medida que usardes para com o próximo. Isso é muito importante. Se você diz ao outro que não perdoa, que não vai perdoar jamais, você pode vir também a cometer um erro e que o próximo também não vai te perdoar jamais. E aí? Será que você aguenta? Depois de desencarnar, onde a sua consciência vai estar expandida e o seu ego contraído, você vai ter absoluta certeza, né, convicção do erro que você cometeu, e a única coisa que vai fazer o seu coração ficar em paz é o perdão do próximo. E ao buscar o perdão, aquele virá para vocês, ó, não vou te perdoar nunca. Pode passar 1000 encarnações, eu nunca vou te perdoar. Imagina como ficaria o seu coração. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com essas nossas medidas que utilizamos para o julgamento, né? É muito melhor que a nossa medida seja do perdão sempre. Quem sabe assim, podemos também, da mesma forma, sermos sempre perdoados, né? Claro, de acordo com o nosso merecimento também. Perdão das ofensas, né, nas instruções dos espíritos, e o mais importante é a indulgência, né? Reconhecer que os outros são imperfeitos como nós, e que as falhas que eles cometeram, talvez hoje a gente não cometa, mas com certeza já cometemos no passado, né? Se hoje nós temos essa convicção de que é um erro, certamente essa convicção nasceu de reflexões sobre os nossos próprios erros do passado. Bom, nós vamos então encerrar. Se ninguém quiser fazer alguma colocação sobre esse capítulo, nós podemos ir então para o Livro dos Espíritos, né? Lembrando que a gente intercala aí, né, no capítulo de cada livro. Calhou de, nessa semana, a gente finalizar o Evangelho e aí no mesmo dia a gente já mudar de capítulo, né, e de livro. Nós vamos para o 10º capítulo, então, seguindo aí, né, nas ocupações e missões dos espíritos, né? Uma coisa muito importante, né, que a gente vai ler nesse capítulo é que nós estamos buscando a melhoria, né, a nossa própria melhoria e concorrendo para a melhoria do nosso planeta e, consequentemente, do universo, né? Então, nós somos co-autores de tudo, né? Co-criadores também, né? Nós estamos juntos. Deus nos deu essa faculdade, né? Então, à medida que nós vamos melhorando aquilo que está em torno de nós. Se nós observarmos, por exemplo, né, muitas vezes isso acontece, né? Quando uma pessoa se torna espírita e ela realmente abraça a doutrina, abraça o evangelho, e ela muda as condutas, né? Muda ali a forma dela enxergar a vida e de tratar as pessoas, isso contagia também as pessoas que estão à sua volta, né? Então, família, grupos de trabalho, amigos em geral, né? Então, é isso. Através desses nossos exemplos, a gente influencia outras pessoas e também ajuda na mudança de outras pessoas, né? Então, isso é muito importante. E é o que a gente vai estudar agora aqui nas ocupações e missões dos espíritos. Então, capítulo 10, pergunta 558. Tá bom?
Quem gostaria de ler um pouquinho? Ou Tá aberto? Samantha? Tá, Abriu? Me ouvi? abriu. Quer ler então a 558? Leio. Tá bom, por favor. Alguma outra. Pode? Sim. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Pode O meu continuar. vai até aqui, assim. Ah, O pode continuar a 559? próxima pergunta. Isso, Pode? pode sim. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como arquiteto? Ela faz uma citação a 540, né? Isso. A questão aqui, então, ele fala Continua? para gente. Vou só comentar essas duas aqui, aí você já continua. A 558, então, se os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente, né? Então, eles concorrem para a harmonia do universo e executando a vontade de Deus, o qual são os ministros, né? Então, os espíritos superiores, né? Eles vão escutando essas ordens e vão repassando, né, para cada outro espírito, né? Vai diminuindo, vai decaindo ali, né? Até chegar aqui para nós. Então, coisas que nós estamos fazendo, que os nossos mentores estão ali nos inspirando a fazer, eles recebem essas ordens do alto, né? Então, não vem do nada, né? Essas ordens vêm de Deus, dos espíritos de luz, mas os espíritos perfeitos, e vão retransmitindo, né, essas ordens aí a cada uma das outras categorias de espírito, né? Só que a vida espírita é uma ocupação contínua, né? E aí a gente fala, nossa, imagina, né, um trabalho contínuo, né, direto, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que tem um porém. Nada tem de penosa essa vida espírita, né? Como é a vida aqui na Terra, porque não há fadiga corporal. Então nós não temos esse cansaço, né, e essas angústias, né? Então tudo que a gente faz é numa harmonia, numa paz, né? A gente não tem essa como a gente tem aqui, essa correria contra o tempo, né? Como se tudo fosse para ontem. E aí a gente precisa dormir para descansar, mas a gente tem um monte de coisa para fazer amanhã. Então, na vida espiritual, não é dessa forma. Nós não temos essa fadiga que o nosso corpo físico tem, que a gente sente durante os trabalhos, né? E lá a gente também não tem essa correria, essas angústias que a gente tem aqui. E ele fala assim: os seus espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo, né? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Um arquiteto que planejou, que desenhou, que calculou, né? Passou para o engenheiro que fez a outra parte, e aí chega lá no pedreiro que vai executar. Cada um deles tem o seu papel. E o prédio não vai se levantar sem o pedreiro, sem a mão de obra, sem os operários. E os operários não vão fazer um prédio ficar em pé realmente se não tiver ali os cálculos do engenheiro, né? E o engenheiro não vai ter uma ideia do nada, ele precisa ter ali uma inspiração, no caso, o desenho de um arquiteto. Então, cada um concorre ali para a sua parte. Mesmo, por exemplo, os nossos irmãos que cometem crimes, né, que fazem coisas assim ainda terríveis, muitos ali estão sendo instrumentos da expiação de alguém. Uhum. Então, tudo no universo concorre assim para uma certa harmonia, né, e um desenvolvimento. Então, tudo está acontecendo e cada um de nós tem o seu papel, tá? Ele faz aqui a citação, né, a pergunta 1540, que os seus espíritos exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza. Eles agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por impulso instintivo ou irrefletido. E a gente estudou, né, que alguns deles
fazem, né, eles atuam nesses fenômenos da natureza sem saber, e muitos sabem do que estão fazendo. Então, muitos ali são utilizados ali a sua energia, muitos sabem o que estão fazendo. No concurso também, para a harmonia do universo, muitos têm conhecimento do que estão fazendo e muitos não. Nós, espíritas, por exemplo, temos aqui o entendimento de que cada um de nós tem o seu papel importante, está aqui para desempenhar várias missões, tem ocupações realmente imprescindíveis, e muitos aqui estão atuando nas missões e ocupações de outras pessoas. Está tudo interligado, né? Muitos dos nossos irmãos agem no modo automático, mas ainda assim estão concorrendo, né, para a melhoria, tanto da própria quanto do universo. Tá bom? Pode continuar, por favor, Samanta. Pode. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Posso continuar? Pode continuar, por favor. 561. São permanentes para cada um. Estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Todos têm que percorrer os diferentes degraus da escada para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros só adquirem com esforço. Também, entre os homens, ninguém chega ao supremo degrau da perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Então, olha aí, né? Ele fala o seguinte para a gente, né? Se os espíritos, cada um tem atribuições especiais, né? Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte, adquirir o conhecimento de todas as coisas, né? Presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então, nós, à medida de cada uma das nossas encarnações, à medida que estamos na erraticidade, nós vamos aprofundando o conhecimento, desenvolvendo habilidades, e aí a gente desenvolve essas habilidades, a gente vem colocá-las em prática aqui no plano físico, né? E aí a gente aprofunda ainda mais e ganha ainda mais habilidade. E à medida que nós avançamos por mérito, nós vamos também descortinando outros conhecimentos, né? E isso é para todos nós, é a lei de progresso, que também está atrelada à lei de trabalho. Não há como ter progresso sem trabalho. Então, ele diz depois para a gente, né? As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas da classe. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar, né? Ou seja, Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem, né? Senão com sacrifício. Ou seja, os conhecimentos adquiridos, né, são por merecimento e por bondade realmente de Deus, eternamente nossos. Então, tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo, esses conhecimentos adquiridos, são nossos, não se perdem. Por mais que aqui, com o véu do esquecimento, a gente esteja, assim, com eles bloqueados para que nós possamos desenvolver outras habilidades e outros conhecimentos, por merecimento, por nosso trabalho, esses conhecimentos, essas ciências são nossos. Mas toda ciência deve ser adquirida através do trabalho, né? Deus, que é justo, não poderia dar a ciência a uns sem trabalho, enquanto a outros não adquirem senão com muito sacrifício. Da mesma forma, entre os homens, né, a nota de Kardec, da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas desta arte, né? Então, é o que a gente vê, por exemplo, alguém que toca piano, assim,
tão bem, ele passou anos estudando, às vezes em conservatórios, né? Abrindo mão de muitas outras coisas para estudar. Então, aí, de repente, você vê a pessoa ali, né, tocando piano daquele jeito, você não sabe os sacrifícios, as dificuldades que ele passou. Um médico, por exemplo, né, que de repente está ali fazendo ali uma cirurgia num cérebro, né, tá ali com aquele monte de informação, às vezes as pessoas não sabem o quanto ele estudou, quantas horas de sacrifício, né, ele para se aperfeiçoar naquela arte, né? E algumas vezes a gente vê, isso é até interessante, né, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como é que pode, né? A pessoa às vezes passa 30 anos para fazer cálculos, ou 30 anos para tocar eximiamente um piano. E às vezes uma criança de 5 anos, 6 anos, como a gente vê em alguns vídeos, né, tocando como se estivesse já tocando há 50 anos. E aí somente o Espiritismo para explicar nas suas encarnações sucessivas, né? E esse conhecimento adquirido é dele, né? Tá lá. Algumas pessoas, por exemplo, depois de um trauma, acordam falando fluentemente um outro idioma e ninguém sabe explicar como. Oh, mas como assim? Ele nunca fez aula de nada, ele nunca esteve na Itália, nunca esteve no Japão e de repente está falando japonês fluentemente, sem sotaque que as pessoas não conseguem entender, né? E eu acho que muito disso vai ajudar a ciência a entender que o ser humano, né, o ser, ele tem algo na sua essência que transcende, que vem de outros lugares, né? E não só adquirido aqui como se acha que foi, né? Então acho que muito disso vai ajudar a ciência a explicar que que é realmente o espírito, né? Que há uma essência que vem de outros lugares antes de chegar aqui. Bom, então vamos continuar, por favor, Samantha. Pode ler a próxima pergunta. 562. Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que querias que fizesse na eternidade? A Uhum. ociosidade eterna seria um eterno suplício. De que Uhum. natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar pela sua execução. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Para os espíritos, a atividade constitui em si mesma fonte de prazer, pela consciência que tem de estarem sendo úteis. Pode continuar? Pode sim. Concebe-se isto em relação aos espíritos bons. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só um homem instruído pode executar? Então, você vê, ó, é uma questão mesmo que para todos, né, que não tem assim uma resposta, fica mesmo difícil de entender. Por exemplo, se a gente morrer e for para o paraíso, como é que vai ser o paraíso, né? Porque muitas pessoas, né, imaginam, tem muitas pinturas e tudo, né, sobre o que seria o paraíso, né? Aquele gozo eterno, né, que a gente fica ali, não tem nada para fazer, é só pescar, nadar, observar a natureza, dormir, acordar, né? Imaginam que a natureza, que o paraíso seja assim, né? Mas a verdade é que, lógico que não, né? Não teria como. Com certeza a gente cansaria cedo ou tarde, né? De viver assim constantemente sem trabalho, né? Sem nenhuma ocupação. Então ele pergunta se os espíritos de ordem mais elevada, não tendo mais nada mais a adquirir, se estão num repouso absoluto ou têm ocupações, né? Que querias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno, ainda mais com tanto conhecimento, com tantas habilidades, né? Quanto um espírito de ordem elevada aqui, como ele coloca,
que fazer com tudo isso? Não faria sentido adquirir tudo isso para não fazer nada, né? É a mesma coisa quando a gente às vezes faz uma faculdade, passa 10 anos e a gente fala, nossa, mas agora eu vou trabalhar, eu vou fazer o quê com isso? Porque são 10 anos de habilidades e conhecimentos adquiridos. A gente quer pôr em prática, a gente quer fazer, a gente, né? Olha, eu quero o que eu aprendi lá, eu quero fazer. Se de repente você se formou mecânico, você quer mexer nos carros, você quer construir, quer desmontar, montar, fazer funcionar, né? Você quer pôr em prática tudo aquilo. E não seria diferente com o espírito superior, depois de ter adquirido tanto conhecimento sobre o universo, de estar tão próximo de Deus a ponto de ouvir as suas ordens, né? Então, qual é a natureza das ocupações desses espíritos? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e mais, velar pela sua execução, né? Como a gente vê muitas vezes, né? Por exemplo, um ser que faz uma prece, a gente sabe que nenhuma prece fica sem ser atendida, sem Tem ser resposta. acolhida, né? Então, esses espíritos recebem a ordem de Deus de ajudar aquele irmão e vão ficar ali velando até conseguir realmente executar aquilo que lhe foi pedido, né? Então, as ocupações dos espíritos são incessantes. Então, essa ocupação incessante é da preocupação de quem reconhece, de quem sabe que é um trabalho. Então, a pessoa, quando pensa assim, ela está pensando no trabalho. Será que então é incessante? A pessoa não para de trabalhar nunca, né? Vai estar sempre trabalhando? E aí os espíritos respondem: incessantes, sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo. Porque nem sempre ele está realmente fazendo algo, mas sempre pensando naquilo que vai fazer, como vai fazer, o que está sendo desenvolvido. É como nós, né? Eu, por exemplo, sempre tenho muita dificuldade quando as pessoas me falam que na meditação, o alto nível da meditação, né, o ponto mais alto que alguém pode chegar numa concentração da meditação, é não pensar em nada. É chegar num ponto onde seu pensamento não tem pensamento. Eu não consigo me ver numa situação dessa, né? De não estar pensando em nada, porque nós somos pensamento, né? É um atributo realmente do espírito, né? Então, não tem como você não pensar. Nós estamos constantemente pensando em algo. Até neste momento que nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo, cada um está pensando em alguma coisa. Ou está pensando no que eu estou falando, ou está pensando em alguma coisa relacionada ao que eu estou falando, mas não tem como não pensar, né? Então, incessante sim, se entender que o seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens, porque é justamente isso que Kardec estava ali querendo saber. Se lá é um trabalho constante, né? E mesmo sabendo que o trabalho é diferente, que não tem o cansaço, que não tem a fadiga e tudo mais, mas esse trabalho, essa ação dos espíritos é constante, e ele fala assim, ó, mas tem que tomar cuidado, né, de não misturar, de não trazer o mesmo entendimento a ocupação dos espíritos com as ocupações materiais da nossa aqui do nosso dia a dia, né? Essa atividade mesmo para os espíritos é um prazer pela consciência que tem de serem úteis, né? De poder entrever o que a ação ali exercida vai gerar no futuro para aquele irmão, ou naquela sociedade, ou naquela vizinhança, enfim. É um trabalho que se tem uma amplitude, né, do que pode acontecer, ou o que vai acontecer, né? Então, é bem diferente. Realmente, para eles, né, é um prazer estar ali incessantemente atuando, seja pelo pensamento, seja diretamente ali nas nossas ações, na nossa vida, né? Isso concebe, e isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Bom, os espíritos inferiores, eles têm ocupações apropriadas à sua natureza, né? Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Então, a gente sabe que não é assim, até porque faltando habilidades, né, para esses trabalhadores, não conseguiriam realmente um efetivo, né, ou algo realmente positivo no seu empenho, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa que não tivesse uma formação, que não tivesse ali um entendimento muito claro, né, por exemplo, numa cirurgia, né?
certamente que ele não conseguiria fazer ali, né? Então, não se manda ali, não se coloca realmente ali um aprendiz. Mas, isso para tudo, se nós observarmos mesmo, em todos os lugares, Deus coloca as pessoas, né, que têm certas capacidades, que têm as suas limitações, e Ele complementa com outras pessoas que vão ali ajudar, né, naquelas habilidades que faltam, e ali é um grupo. Por isso que nós precisamos sempre estar em sociedade. Cada um de nós é uma peça importante, né, uma engrenagem importante numa grande máquina. Mesmo numa casa espírita, por exemplo, cada um de nós é uma engrenagem. Não existe uma engrenagem mestre que faz tudo, que trabalha tudo. Existe sempre várias engrenagens, né, que vão trabalhar juntos para que um centro funcione, para que um trabalho mediúnico funcione, né? Um trabalho mediúnico, por exemplo, se nós colocarmos apenas um médium, ele vai ter muita dificuldade em desenvolver o trabalho. Se ele não tiver alguém que doe ectoplasma, que doe energia, fluido vital, para fortalecer aquela reunião. Vai ter muita dificuldade nos acessos e nas comunicações, se não tiver alguém com pensamentos elevados, né, e ajudando ali, inspirando o doutrinador ou o esclarecedor. Então, em todos os trabalhos, cada um tem a sua participação e tem a sua grande importância, né? Bom, pode continuar. Se ninguém quiser fazer alguma colocação, pode, por favor, Samantha, ler a pergunta Posso, 560. posso Não bem entendi. metida falar? Tô chegando agora, gente. Desculpei. Imagina, É, pode falar. mas me veio muito um livro. Agora, a gente está lendo sobre o trabalho dos espíritos, né? Como o Uhum. trabalho, como a vida no campo espiritual. Ah, E eu lembrei, assim, que acho que nos livros de André Luiz a gente tem vários exemplos, né? De como a espiritualidade trabalha incessantemente para o nosso bem, né? E esses campos de ação. Os livros do Dr. Inácio Ferreira, não sei se vocês conhecem, também são incríveis nessa descrição do trabalho na espiritualidade, principalmente com a natureza, com a utilização feliz, boa, dos seres elementais e tudo mais. ah, E, e tem um outro livro, que é a Transição Planetária, do Divaldo, que me veio é, muito essa questão dessa divisão do trabalho numa reunião que eles fazem na praia, em que seres supremos, né, vêm para trabalhar a reencarnação dos espíritos de outros planetas que vão reencarnar no planeta Terra para ajudar a gente nesse é, processo da transição, né? E daí eu acho que foram coisas que foi me vindo à cabeça, assim, e me lembrando do trabalho de é cada sempre nível de bom, espírito. é sempre bom a gente fazer esses comentários, né, de livros, principalmente de autores também, para a gente aumentar, né, e aprofundar os estudos. E esse da transição planetária, o Eduardo até me emprestou, tá já na sequência dos livros para ler, certamente ele já leu. E realmente os do André Luiz, a gente sempre encontra, né, essa questão do trabalho dos espíritos, né, no mundo físico aqui, né, porque um está atrelado ao outro, né, para que haja evolução, né, precisa evoluir os dois lados, ou os dois mundos. Então, é sempre muito importante mesmo a gente lembrar que a espiritualidade está constantemente trabalhando conosco para nos ajudar a nossa evolução, né? E há sempre, né, essa divisão realmente do trabalho. Nos passes, né, a gente tem esse exemplo tão claro nos passes, né, como a espiritualidade trabalha realmente no evangelho no lar. Quando a gente está Uhum. estudando e lendo também, se aprofundando, eles vêm também se compadecendo da nossa vontade de estudo, né, de aprofundamento. Às vezes, trazer entendimento, a gente lê aquela frase, aquelas vezes aquelas coisas não entende, de repente, como um estalo vem, é justamente o espírito ali soprando essas inspirações para a gente, né? E é verdade, nós estamos constantemente também sendo ajudados e eles incessantemente trabalhando, né? Para o nosso progresso e o progresso mesmo da humanidade, né? Mas é bom, sim, a gente citar os livros, né? E sempre trazer ideias de leitura também, né? Porque a gente sabe que é importante estudar os livros da doutrina para a gente ter essa base forte, para não se perder aí durante os estudos, né? As saídas de campo.
Mas é bom a gente ter, sim, sempre esses estudos aí a mais. Então, vamos lá. Posso continuar? Claro, pode sim. Então, 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos ou que de nenhuma coisa útil se ocupem? Ah, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente há espíritos que, como certos homens, só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, a ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir-lhes faz sentir a necessidade de atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que chegaram ao ponto de terem consciência de si mesmos e livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, ó, só para a gente ter uma ideia realmente da nossa condição evolutiva, né? Não que esteja avançada, mas para a gente entender. E hoje a gente busca realmente mais a produtividade, a gente busca realmente o auxílio, o progresso. Nós não estamos mais tanto na ociosidade. Embora a gente passe muito tempo também ocioso, né? A gente até busque essa ociosidade. E fruto ainda disso que ainda está tão incrustado em nós, né? Nesse sentido, a gente passou muito tempo nessa infância e por mais que a gente tenha, né, crescido um pouco, a gente ainda tem um pouco dessas infantilidades, tá? Então é normal, mas que a gente entenda que, ó, mas a gente já não é assim tão criança no sentido de só buscar a ociosidade, como a gente vê em alguns lugares, alguns dos nossos irmãos, né, que buscam somente estar num bem eterno, né? Eles buscam somente as coisas boas e só querem estar em ociosidade. A felicidade maior para aquele ser é não ter que trabalhar, não ter que fazer nada e poder passar o dia inteiro na praia ou o dia inteiro só fazendo o que gosta, né? E a gente sabe que realmente isso para a gente não vai ajudar em nada, como a gente está buscando, né, o progresso incessantemente. Então, esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência, né? Então, certamente que há entre os homens os que não vivem senão para si mesmos. A gente conhece, a gente vê, tem muitos exemplos. Mas essa ociosidade lhes pesa cedo ou tarde, né? E o desejo de avançar lhe faz experimentar a necessidade da atividade. E eles são felizes em poder se tornar úteis. Muitas vezes, quando a gente vai nos atendimentos espirituais, né? Quando colocando aqui no pronto-socorro, uma das conversas realmente com os espíritos é justamente mostrar essa ociosidade, né? Porque muitas vezes eles estão muito tempo naquela situação e ali já estão ali cansados, já não querem mais, justamente por isso, porque chega um momento que cansa a gente ficar, né? É como a gente está de férias, vamos supor, né? A gente gosta, quem gosta do trabalho que executa, quando fica de férias, às vezes pega 30 dias, quando chega 20 dias já está meio cansado, já quer voltar, quer fazer as atividades e tal. Não é que seja Caxias, é que realmente está dentro de nós a lei de trabalho, a gente busca sempre essa ocupação, e dependendo aqui, como ele fala, do estado do desenvolvimento, esse espírito vai sempre querer trabalhar, né? Então, enquanto uns tiram 30 dias e gostariam de ter mais 20, mais 30, tem outros que já com 20 dias já querem voltar a trabalhar as atividades. Aqueles que se aposentam, às vezes, buscam ali realmente a aposentadoria daquele trabalho, mas buscam outras ocupações, porque viver na ociosidade realmente condenaria, né? A pessoa fica doente até. Então, o desejo de avançar lhe faz experimentar a necessidade da atividade. E eles são felizes em poder se tornar úteis, porque muitas vezes eles não sabem o quão úteis eles podem ser até então receber a oportunidade de ser útil, de ajudar alguém, de fazer a diferença na vida de alguém. Você está ali na espiritualidade, nessa ociosidade, de repente você tem a oportunidade de executar um trabalho em conjunto com outros espíritos, ajudando uma família carente, ajudando uma família que passa de repente por algum parente que está com vício em drogas, e aí eles juntos trabalham ali com aqueles espíritos obsessores que estão ali obsediando, vão ali acolhendo e vão encaminhando aqueles espíritos, limpando, né, toda aquela casa, desfazendo os estabelecer uma paz, uma harmonia naquela casa e eles voltarem a viver em paz naquela família.
Então, olha aí esse espírito, de repente, ao sentimento de gratidão e de utilidade para ele, né? Como muda. Então, o trabalho é muito importante mesmo, gente. Pode ler a próxima, por favor. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto da sua predileção durante a vida? Tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida de ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas e se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo que se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem essas artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde aos trabalhos de colegiais? Por isso disse eu, atentam no que demonstrem progresso. Concebe-nos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Bom, aqui, na verdade, é uma preocupação, né? O Kardec pergunta assim, se os espíritos, né, que tiveram uma especialidade ali sobre a Terra, se pintor, arquiteto, enfim, engenheiro, tudo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida. Bom, aqui a gente vem para desenvolver certas habilidades e a gente precisa aprender de tudo. Então, não necessariamente numa outra encarnação ou mesmo na erraticidade, nós vamos ter os mesmos interesses que tivemos aqui sobre a Terra. Então, muitas vezes, por exemplo, eu gosto mais de matemática, mas aí nessa existência eu venho com esse bloqueio da matemática para desenvolver as outras habilidades, né, na área mesmo das humanas, né? Então, eu vou desenvolver, ter trabalhos e ocupações mais direcionados a isso. De repente, eu volto para a erraticidade, recobro ali minhas lembranças e tudo mais, e volto a me interessar mais pela área das exatas do que pelas humanas, né? Ou continuo gostando mais, então, continuo gostando das humanas e continuo desenvolvendo. Então, tudo se confunde no fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se levarem até Deus, né? Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que o conhecestes pode vir a praticar uma outra em outra existência, não é isso? Tá? Então, assim, segundo o seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo, é o que entendo dizendo que tudo se confunde num fim geral. Notai ainda isto, que o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Tem essa questão também, né? A gente está enxergando através do prisma aqui dessa existência, do que a gente conhece aqui da Terra, né? Os outros mundos, de repente, o que a gente acha aqui que é arte, que é uma coisa e tal, não sei o quê, nas outras lá é fichinha, né? Em outros mundos. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos onde existem artes desconhecidas para vós admirem isso,
né, que para eles não é mais que uma obra escolar. Olha aí, né, gente? E isso a gente vê tanto os espíritos falando sobre isso, tanto em obras de arte, né, quanto também em música, né? O que que a gente sabe sobre música celeste realmente, né? A gente acha que as músicas mais lindas, né, as músicas clássicas mais lindas que a gente tem aqui são coisas assim que são universalmente lindas, né, maravilhosas. E na verdade não chegam nem perto das músicas celestes, né, como os espíritos nos dizem, né? Então, concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados, mas falando falamos dos espíritos mais vulgares, né, assim como nós, né? E que não se elevaram ainda acima das ideias terrestres. Bom, para estes é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais, né? Faz todo sentido, né? Então, é justamente aí nessa preocupação do Kardec que os espíritos explicam aí, né? Que tudo se confunde no fim geral. Bom, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos parar aqui nas 5h67, né? Nós chegamos já às 8h37. A gente vai marcar aqui, ó, para na próxima semana a gente iniciar a partir da pergunta 567. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. E aí na semana que vem a gente continua, tá bom? Bom, quem gostaria de fazer? Ah, então, só para a Samanta que está começando hoje, eu sempre faço a prece de abertura. E sempre deixo a prece de encerramento para algum de vocês, quem queira fazer, tá bom? Eu sei que já está há bastante tempo na doutrina, mas se quiser deixar para fazer a prece na próxima, não tem problema. Mas fica aberto aqui para quem quiser fazer a prece de encerramento, fica à vontade. Quem gostaria de fazer? Hum, hum. Eu mesma? Agora? Quem que vai fazer? Samanta? Não entendi. Pode Alguém? ser. Ou Eduardo? Não sei. Alguém se manifestou. Quem que foi? Foi o Eduardo? Não? Então tá bom, Samanta, por favor. É. É que a Raquel está se atrapalhando aqui com o microfone. É que eu tinha falado que eu Ah, faria, mas pode fazer, Fernanda, Então, o já que você Eduardo faz. faz. Não, pode então, Eduardo, fazer. pode fazer então. Não, passa, passa. Faz, Samanta, já que você. Então tá bom. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Então, Então, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amantíssimo, extremamente grata por esse momento, por essa conexão com amigos que, que dividem, né, da mesma fé, da mesma filosofia, agradecendo a oportunidade de rever todos os aprendizados, de ter a conexão com a espiritualidade amiga, que vem para cada lar, para cada um de nós, abençoar, higienizar os nossos espaços, num domingo, para que a gente comece a semana mais reflexivo e mais né, em sintonia, em harmonia com os nossos propósitos, que, que é trilhar o caminho do nosso Mestre Jesus. A gente pede para que a espiritualidade abençoe cada lar, cada irmãozinho que esteja dentro de cada casa, encarnado e desencarnado, que todos possam ter aproveitado das explicações, da leitura e do ambiente de paz e de amor que é feito dentro de cada residência. Que essa energia possa se expandir até os nossos irmãos, aqueles que estão morando nas ruas, que estão hospitalizados, nas clínicas, né, de problemas da mente e do espírito. Que cada um de nós possa, essa semana, ter dentro de si essa semente do Evangelho e que a gente possa, de alguma forma,
que seja com o nosso exemplo, disseminar por quem passar por nós. Que Deus nos abençoe, encha a nossa semana de energia, de paz, de saúde, e mais uma vez, que a gente seja grato por tudo que a gente tem aqui nessa presente reencarnação. Que assim seja. Seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Samanta. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, desejo aí a todos uma ótima semana, que a gente se veja novamente na quinta-feira. Marisa, com certeza aí no próximo final de semana nós estamos juntos. E uma boa semana a todos nós. Boa Boa semana, semana. Fique gente. com Deus. Tchau. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Boa semana. Tchau, Obrigada. gente.